Nós estamos no terceiro e de repente o último, o dia mais decisivo, porque é hoje que o Lindenberg Alves vai quebrar o silêncio. Nunca falou para a justiça, nunca falou para a polícia. Hoje, portanto, ele deve quebrar esse silêncio e depor lá no Fórum de Santo André. Por isso nós vamos ao vivo com a Monalisa Perrone, que está lá desde cedo. Monalisa, bom dia, boa tarde para você. Como é que está a situação por aí? Quem é que já começou a depor? O Lindenberg vai depor mesmo ou não? Pois é, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. É essa a grande expectativa, né? Mas eu quero dizer para você e para todo mundo que acompanha o SPTV que não dá para a gente dizer se esse realmente será o último dia do julgamento. E isso nós vamos explicar daqui a pouquinho com a participação do repórter César Galvão. Mas o que eu posso dizer é que o terceiro dia de julgamento começou exatamente às 10h45 com um apelo da promotoria para que a imprensa e as pessoas não confundam a figura da advogada de defesa do Lindenberg com o Lindenberg. A promotoria pediu para que as pessoas parem de falar palavras agressivas, que a doutora Ana Assad possa circular aqui normalmente aqui fora e para que os ânimos acalmem. Foi um apelo grande, longo, muito esclarecedor, inclusive repetido por outras pessoas da promotoria. Você me perguntava, né, quem estava falando. O primeiro depoimento do dia é um depoimento que deveria ter acontecido ontem, do tenente Dugatti, o tenente Paulo Schiavo. Ele está falando desde as 10h50. Toda a movimentação, tudo que aconteceu agora de manhã aqui em Santo André, a gente vê neste momento na reportagem da Verusca Donato. Lindenberg Alves Fernandes chegou ao Fórum de Santo André pouco antes das 9 da manhã. Ele usava o uniforme da cadeia, calça bege, chinelo e camisa branca. Os 7 jurados chegaram depois num outro carro e o julgamento marcado para as 9 horas começou atrasado. A mãe de Eloá, Ana Cristina Pimentel, não se sentiu bem. Estava cansada, emocionada e por isso não apareceu. Mas os irmãos da jovem vieram. Ronixon Pimentel estava apressado, tentou fugir das câmeras e desabafou sobre o que espera que aconteça com Lindenberg. Eu espero que ele seja condenado e pegue a pena máxima, ele é um assassino. Ontem, durante o depoimento, Ronixon disse: Lindenberg Fernandes é um monstro, louco, agressivo. Já o irmão mais novo de Eloá, Douglas Pimentel, contou que o acusado tinha ligado para ele na manhã que invadiu o apartamento. E ele disse para Lindenberg: você sabe que minha mãe não quer que você venha aqui. Um dos momentos mais tensos até agora foi quando a mãe de Eloá, Ana Cristina, chegou para depor. Ela foi dispensada pela defesa, mas chegou a ficar frente a frente com Lindenberg. Foi a primeira vez que encarou o assassino da filha. Ele simplesmente matou minha filha. Eu não vejo ele como um monstro. Eu vejo ele como um assassino. Matou. Simplesmente ele matou. Ele tem direito de se arrepender? Tem, mas eu não vi arrependimento nele. Antes desse julgamento começar, né, Monalisa, a gente sabe que a juíza, a intenção dela era que todos os depoimentos terminassem todos os dias até umas 5 horas da tarde, como ela sempre faz no Fórum de Santo André, nos casos dela. Só que, claro, né, o julgamento, os depoimentos vão atrasando, os interrogatórios vão se estendendo até depois de 9 horas da noite, por isso que existe essa grande dúvida se depois de o Lindenberg depor hoje, se este julgamento realmente termina nesta quarta-feira, né? Sim, aquele atraso todo também tem muito a ver com o comportamento que estava acontecendo lá dentro da sala de julgamento, né, Trali? O comportamento especialmente da advogada de defesa. Teve muito tumulto, muita discussão nos 2 últimos dias. Isso tudo, claro, causou esse atraso. A gente vai falar agora com o repórter César Galvão. Vocês já estão vendo, ele saiu correndo, estava acompanhando todos os trabalhos lá. O César tem algumas informações super curiosas. A gente vai falar do depoimento do Schiavo, mas o Lindenberg hoje, gente, teve uma preocupação muito especial e o César conta pra gente. Obrigada de estar aqui comigo de novo. Olá, Monalisa, olá, Trali. A gente percebeu lá dentro do plenário que o Lindenberg usa uma roupa diferente da que ele chegou hoje cedo. Quando ele entrou aqui no Fórum de Santo André, ele usava um uniforme do presídio, uma calça bege, uma camiseta branca e chinelos brancos. Lá dentro do plenário, ele usa agora uma calça jeans, uma camiseta preta e está de tênis. Um outro comportamento dele lá dentro. Ele não tem reação nenhuma quando ouve as respostas da testemunha. É assim mas nos ele últimos acompanha, 2 dias, não mudou nada. Mas hoje ele acompanha muito atentamente. Quando a testemunha para de falar, ele olha para o chão, olha para a advogada de defesa, mas quando a testemunha está falando, ele presta muito atenção à resposta. O que pode ser um indicativo muito forte de que a gente vai ter um interrogatório dele
bastante emocionante, né, César? Porque ele está prestando atenção, provavelmente está se preparando. Com certeza. E outro detalhe do plenário é que hoje é o dia mais cheio desde o início do julgamento. Hoje é o terceiro dia. A gente viu que muita gente amanheceu aqui em volta do fórum, até acreditando que hoje o Lindenberg começaria já sendo interrogado. Isso não aconteceu porque a última testemunha, o tenente Paulo Sérgio Esquiavo, ficou para hoje. Ele começou a falar às 10h50, continua sendo interrogado, continua respondendo as perguntas da defesa e esse interrogatório, esse depoimento deve se prolongar até pelo menos o meio da tarde. Mas deve ter um intervalo para o almoço antes de acabar o depoimento do Esquiavo ou não dá para a gente garantir isso? É difícil saber porque de repente a defesa pode dizer que não tem mais perguntas e a juíza simplesmente interrompe. Então a gente não sabe se o Lindenberg ainda vai falar agora, antes do almoço, né? Provavelmente antes do almoço é muito difícil. Bom, e depois ainda tem a fase de debates entre acusação e promotoria. O César falava que tem um monte de gente lá na plateia, né? 182 pessoas. E eu quero dizer para você que tem um monte de gente ainda na fila aqui aguardando a senha. Tralha, a gente volta daqui a pouco a conversar. Obrigado, viu, Monalisa? Obrigado ao César também. E o clima, a gente já viu aí, anda tenso ali no Fórum de Santo André, né? A cada hora a defesa e a acusação botam na mesa uma carta nesse jogo todo aí para tentar convencer os jurados. E o repórter Jean Halpe acompanha cada detalhe do que está acontecendo ali dentro da sala do júri. Por várias vezes, nesses 2 dias de julgamento, a defesa ameaçou abandonar o júri. Mas hoje, diante das câmeras, a advogada foi categórica. Eu vou levar o júri até o final, eu só saio dessa plenária com a decisão da juíza. O principal confronto entre a acusação e a defesa deve acontecer ainda hoje. Será o momento do debate, que pode durar até 5 horas. Primeiro, cada parte terá 1h30 para expor os argumentos. Depois, a promotoria pode pedir a réplica, com mais 1 hora. Nesse caso, a defesa terá direito à tréplica, com mais 1 hora também. Vai ser a última oportunidade de tentar convencer os jurados. Todas as estratégias hoje serão reveladas, tudo virá à tona. Desde segunda-feira, aos poucos, as estratégias de cada parte estão sendo reveladas. A acusação quer comprovar a tese de crime premeditado. Já a defesa diz que a responsabilidade não é só do réu. Todos, no meu ponto de vista, são corresponsáveis, inclusive a sociedade. A intenção dele já era de realmente matar a Eloá. Ainda no primeiro dia, a defesa de Lindenberg surpreendeu ao pedir que a mãe e o irmão mais novo de Eloá fossem testemunhas. Quando a gente rola uma testemunha, ela tem que ficar incomunicável. E como qualquer outra testemunha, e de fato é assim que está acontecendo. Então ela está incomunicável porque é testemunha. Agora, se foi jogada de mestre, eu não sei. Mas ontem, na hora do depoimento de Ana Cristina Pimentel, quando a mãe de Eloá e Lindenberg ficaram cara a cara, a advogada resolveu dispensar a testemunha. A defesa está guerreando realmente, está sendo tenaz, bastante firme na defesa de seu cliente. E na cabeça do advogado, certamente, a presença da mãe comoverá os jurados.